Para cada capítulo da vida existe uma oportunidade de aprendizado. Eita, frase bonita, né? Mas vem cá, talvez você esteja ouvindo isso pensando: essa é uma ótima frase para o Instagram, mas será que isso vale para mim hoje? Porque a gente vive numa cultura que idolatra o sucesso precoce, os começos rápidos e a resposta imediata. E quando a vida não entra nesse ritmo, é normal bater aquele friozinho na barriga, aquela sensação de que perdeu o timing ou mesmo de que ficou para trás. Mas deixa eu te contar uma fofoquinha aqui: nunca é tarde demais quando se tem um propósito firme. Ei, você que passou dos 40, tem o desejo de avançar, mas anda cansado, confuso, sem foco ou se sentindo sufocado, o episódio de hoje é um respiro para você. Então relaxa, respira fundo, fica confortável, que eu volto logo depois da vinheta. Olá para você que já me acompanha ou que está chegando agora. Muito prazer, eu sou o Dom e esse é o canal Vida Inteligente na Fé. Olha, antes de seguir, eu queria já te pedir para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse link com o grupo da família, o grupo do trabalho, o grupo do condomínio. Eu estou sentindo uma treta! Com a galera do futebol e onde mais tiver gente, porque isso vai ajudar muito o canal aqui. Então vamos começar falando da sua data de aniversário. Ficou para trás, né? Eu tô passada, chocada. Meu Deus! O tempo passou e agora tá pensando que suas oportunidades se foram de vez. Bom, na verdade não é bem assim. Algumas coisas ficam melhores depois de um tempo mesmo. Um vinho premiado pode ser um bom exemplo disso. Então, não é fácil pedir paciência para uma geração miojo, que quer tudo instantâneo, na hora. Mas vamos começar a desmontar essa ideia com alguns bons exemplos. Galileu Galilei, já idoso e praticamente cego, escreveu sua última grande obra, Duas Novas Ciências, aos 74 anos, enquanto estava na prisão domiciliar. Este livro lançou bases fundamentais da física moderna. Louis Pasteur, depois de 60 anos, mesmo enfrentando sequelas de um derrame, continuou trabalhando intensamente e com 63 anos desenvolveu a vacina contra a raiva, salvando milhares de vidas e consolidando a microbiologia moderna. Benjamin Franklin, cientista, inventor e pensador, manteve vigor intelectual até o fim da vida e aos 81 anos participou ativamente da construção da Constituição dos Estados Unidos, mostrando lucidez e capacidade de contribuição pública na velhice. Se isso já é legal na ciência, imagine como fica melhor quando Deus está no negócio. E esse é o caso de Moisés, o cara que tirou o povo de Israel do Egito e levou para a Terra Prometida. Moisés passou cerca de 40 anos morando no palácio de Faraó. Depois, por causa de uma decisão impensada, ele fugiu para o deserto e passou lá mais 40 anos, pastoreando as cabras do seu sogro. Será que pastorear a cabra é mais fácil ou mais difícil que pastorear a gente? Bom, e só lá perto dos seus 80 anos é que ele começa a sua missão pública que mudaria a história de um povo inteiro. Repara bem nisso aqui, ó. A libertação do povo não começou quando ele era jovem, impulsivo, cheio de fôlego. Começa justamente quando ele está consciente dos próprios limites, mais experimentado, mais humilde e mais maduro. Isso nos ensina algo fundamental: vocação e propósito. Essas duas coisas não servem apenas para quem está na flor da idade. Quem já passou pela prova do tempo e já tomou muitas pancadas da vida, também tem um lugar especial nessa caminhada. E é aqui que a história de Moisés toca a nossa história hoje. Pesquisas em psicologia do envelhecimento mostram que pessoas que mantêm um senso claro de propósito, especialmente aí depois dos 40 anos, apresentam melhor saúde emocional, mais estabilidade mental e até melhores indicadores físicos. O cérebro humano não envelhece bem quando perde sentido. Pelo contrário, ele envelhece melhor quando encontra missão, quando encontra propósito. Quando alguém sabe por que vive, lida melhor com o tempo, com o corpo e com as mudanças que se apresentam. E falando em tempo, aqui que muita gente se perde. A gente vive preso ao relógio de pulso, enquanto Deus trabalha com propósito. E propósito não obedece o tic-tac humano. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos. Isso não é só poesia, é perspectiva. E grande parte da nossa ansiedade nasce do duelo entre a nossa pressa e o tempo real dos processos. A neurociência mostra que decisões tomadas sob ansiedade crônica reduzem a clareza, o foco e a capacidade de persistir. E a fé entra para melhorar a qualidade das suas decisões. A fé não anula responsabilidades, mas melhora a precisão dos movimentos. E mais um detalhe aqui: nunca confunda
fé com inconsequência. Tem gente que age de forma irresponsável porque se apoiou em uma meta irreal, mesmo com boa intenção, e boa intenção não pode ser parâmetro para tomar decisões importantes. Precisamos agir pela fé sim, mas sempre alicerçados no conhecimento, como diz a própria Escritura em Provérbios 19:2. Então, onde é que a gente trava? A gente trava justamente quando não entende a fase da vida em que está, quando não entende que a vida tem estações: plantar, ajustar, esperar e colher. Entender essas fases vai mudar o modo como você reage às mudanças que acontecem ao seu redor e vai te fazer agir com muito mais assertividade. Porque ao se afastar da pressão do relógio, você se aproxima daquilo que realmente importa. E quando falamos em metas e decisões, pensamos em propósito. E propósito não é um sentimento, propósito é uma semente que se fortalece nos relacionamentos. A ciência social mostra que propósito é contagioso. Andar com gente sem direção tende a nos puxar para baixo, para a estagnação. Enquanto que andar com gente que vive com sentido tende a nos elevar e nos despertar. Depois dos 40, isso fica ainda mais claro, não é a quantidade de gente ao seu redor. É a qualidade da conversa. Andar com gente que está em busca de construir alguma coisa vai te influenciar positivamente a buscar o crescimento. Bom, e para sustentar tudo isso ao longo do tempo, a gente precisa desenvolver uma habilidade essencial chamada resiliência. E resiliência não é aguentar pancada calado. Na verdade, é aprender com o impacto, ajustar a rota e continuar. Pessoas resilientes não sofrem menos, elas apenas encontram sentido no sofrimento. Elas transformam pressão em energia, em combustível para decolar. E essa resiliência, quando amparada na fé, cria estrutura interna, composta por valores claros, propósito definido e capacidade de atravessar frustração sem desmoronar. A fé vai te levar ao porquê. Com inteligência, você organiza o como. Com as ferramentas da ciência, você entende o caminho. E com esse trio, a pessoa não apenas resiste à vida, ela amadurece com ela. Bom, e para fechar o episódio de hoje, eu queria deixar 2 perguntas bem honestas aqui para você. Em que fase da vida você está hoje? E o que você realmente precisa agora? E a melhor forma de responder isso é entendendo que talvez você ainda precisa plantar e não colher. Ou que você não precisa correr agora, você precisa alinhar. Então respire, organize seus pensamentos, não se compare com os outros, mas aprenda com o exemplo deles. Deus não desperdiça capítulos da nossa história. Deus começa e você começa, não importa quando nem onde. Bom, e se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo, não é tarde para mim. Verdadeiramente nunca é tarde quando o propósito encontra as ferramentas que o próprio Deus nos oferece. E esse foi o episódio de hoje. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você quer ver crescer, mesmo depois dos 40, 50, 60 ou até mais. Deixa um comentário aqui embaixo também que eu faço questão de ler todos. E me siga lá no Instagram, no @profemeireles. Lá você pode me mandar perguntas e eu vou me esforçar para responder todas. Então é isso, obrigado por caminhar comigo até aqui. Que o Eterno abençoe a sua jornada. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau!